Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a segunda mística. Como sempre, os nossos 3 grupos. O primeiro vai ser esse papel aqui, brilhante rosa. O segundo vai ser o dourado. E o terceiro vai ser o azul. Se você escolheu o grupo rosa, vamos ver como será a sua semana. Eu também quero aproveitar para pedir para vocês mandarem boas vibrações para uma pessoa muito especial que é da minha família, que está bastante doente. E eu tô falando disso principalmente aqui nesse grupo porque é uma pessoa que vê os vídeos e ela sempre escolhe o grupo 1. Ela faz de um jeito diferente, em vez de meditar assim nos cristais, escolher, seja pela forma, pela cor, ela sempre tem a preferência pelo grupo 1. Então, vamos vibrar aqui por ela, para que esse grupo mande muitas vibrações altíssimas, para que ela se recupere logo, tá? Então, vamos lá, gente. O que vocês vão viver? A gente tem um rei de espadas invertido. É uma carta, né? Eu acho que já em sintonia com o que eu acabei de falar, vocês podem ter alguma coisa que vocês precisam arrumar, consertar, né, que vocês precisam colocar em ordem. Desde, de repente, uma pessoa que está passando muito dos limites com você, e aí você precisa chegar até essa pessoa e conversar de alguma maneira. Gente, tem gente que enfim, que não tem mesmo a capacidade de ter empatia, né? Às vezes até por uma condição neurológica, mesmo uma condição fisiológica, a pessoa ali não tem muita empatia ou não consegue se colocar no lugar do outro. Então, as estratégias, elas precisam variar, né? Mas vocês precisam colocar um certo limite em alguém, né? Desde se é uma pessoa que vem te tratando de uma forma que não é bacana, tem que ver ali o que para essa pessoa dá para entender, né? Tem gente que assim, quando mexe no fator financeiro, a pessoa entende. Quando mexe num ponto ali mais delicado, a pessoa entende a outra e respeita a outra. Então, cada pessoa é super de um jeito. Eu lembro que eu tive que lidar com uma pessoa, né, que estava ali numa condição hierárquica acima de mim. E enquanto eu tratava a pessoa com luva de pelica, a pessoa me tratava muito mal. E aí, no momento em que eu resolvi colocar uma firmeza naquilo, falei assim, olha, né, não é assim, é assado, você tinha que ter me falado isso, tinha que ter me avisado. No momento em que eu falei com firmeza e me desfiz daqueles modos de tratamento, sabe? A pessoa mudou comigo da água pro vinho, começou a me tratar bem. Não porque eu disse me trate melhor, mas porque eu comecei a tratar a pessoa já não me importando assim com o que aquela pessoa representava, né? Então eu trouxe a pessoa mais de igual para igual e ali a pessoa meio que me respeitou. Então cada pessoa é muito única, ao passo que de repente você pode tratar alguém de igual para igual e a pessoa faz questão de mostrar uma diferença hierárquica, né? E aí a pessoa já não vai gostar, só vai te tratar bem se você mostrar essa diferença, esse respeito aí, entre aspas. Por isso que o que eu tô dizendo é assim, eu não sei qual que é o seu caso, mas você pode ter que olhar para uma pessoa e usar de uma estratégia adequada para que tenha um melhor fluxo, tá? Um tratamento melhor de alguém com relação a você. Gente, é isso mesmo. 5 de paus, né? A gente sabe que é uma carta que traz um conflito. O 5 de paus, assim, sozinho, ele é um conflito que move a gente. Isso é impressionante. É igual na astrologia um trânsito de Marte sobre um planeta nosso. Ele vai trazer uma fricção, ele vai trazer vamos dizer assim, um machucado, mas se a gente tem coragem, tem os meios, né, tem os instrumentos certos,
a partir dessa fricção a gente tem um senhor avanço, uma grande melhoria em algum aspecto. Então eu sinto que essa semana, de fato, vocês terão, né, que ser mais combativos, terão que, de alguma forma, né, se fazer ouvir. Então eu não sei se é através, entre aspas, da dor, se é através do amor. Mas existe essa questão de ter que se colocar, né, saber se colocar, ter que realmente colocar a sua vontade em ação. Quando eu falo de vontade, é claro que eu estou dizendo alguma coisa bacana, né? Senão você estaria do outro lado dessa leitura, você estaria na posição dessa pessoa aqui, que faz as coisas sem se preocupar muito com a outra ponta, né? Eu tô fazendo tudo o que eu quero sem me preocupar muito com o que o outro precisa ou quer. Então, o 5 de paus é uma carta que diz assim, não desista, né? Vai, se coloque, não tenha medo, enfrente mesmo os seus medos, porque ao enfrentar você pode se surpreender, como eu acabei de contar no exemplo que aconteceu ali, tá? Você pode se surpreender ao se colocar e dizer magicamente assim, e eu sei que às vezes para você isso é um detalhe que é bobo, mas tem gente que não sabe assim falar, olha, vai num restaurante com alguém, a pessoa não sabe falar o que quer, daí que espera a outra pedir, eu quero um suco de limão, e a pessoa, pra mim também, não sabe muito bem, mesmo que queiram de morango. Tem realmente gente que tem muita dificuldade com isso. Não tô dizendo que é o que vocês têm, mas em algum nível vocês estão, tá, com uma certa dificuldade de colocar na mesa o que vocês precisam. Então, é uma semana que vai instigar essa reação, tá? Uma reação em vocês. Um 8 de copas. Também é uma semana de algumas despedidas, né? Principalmente de se despedir de uma situação incômoda. Então, se você estava vivendo ali, olha, sabe que é legal a gente perceber até o jeito que a gente senta? Às vezes a gente tá ali, chega a tensão, ela reverbera no corpo todo. Então tem uma situação muito incômoda que vocês realmente terão que dizer tchau essa semana, o que é incrível, o que é maravilhoso. Então eu vejo isso como uma grande bênção, tá? Uma ideia de uma despedida que vem para trazer o relaxamento. Esses dias eu tava, não sei se vocês conhecem a banda Noir Désir, mas tem, né, o vocalista, que é o Bertrand, ele tem uma história bastante polêmica, porque ele acabou matando ali uma namorada que ele teve, né, não sei se chegou a se casar, mas por trás tem tanta tristeza ali naquela história dele, é uma tragédia, né, você vai vendo até a ex-mulher dele, enfim. E eu penso como todas aquelas pessoas envolvidas nisso tudo estavam numa fase mentalmente muito perdida, talvez até pelo meio, né, esse meio artístico que você tem que estar sempre se apresentando para os outros, aí tem aquela adrenalina, muitos usam drogas, né, não todos, mas muitos usam. Então é um ambiente que é muito delicado psicologicamente. E eu pensei assim, nossa, pensei na ex-mulher dele, que teve filho com ele e tudo mais, que foi deixada, né, para que ele ficasse com essa outra mulher, porque ele se apaixonou e acabou matando, né, essa outra mulher. Essa ex-mulher que sofreu muito por ele, eu sei que racionalmente, você não vai, né, de um dia pro outro, a sua razão não vai conseguir matar uma emoção, mas será que ela poderia ter tido ali um gole de amor próprio, pensado, não sei, esse cara que estava bobo, né? Ele tá bobo nesse momento, então não devo nem dar como que eu vou entregar ali um sofrimento para ele, para uma pessoa que fez uma escolha da qual não faço parte, né? Que fugiu ali das responsabilidades naquele momento, enfim. Então eu pensei nisso, foi do nada, e é um pouco disso aqui, do tipo, acho que vocês vão ter uma noção, meio que, sabe, vocês vão pensar a respeito de um sofrimento que vocês já tiveram num outro momento da vida e que vocês vão pensar assim, nossa, né, por que
por que que eu ofereci esse sofrimento para essa pessoa? Então, será que, claro, fui aqui vítima de uma situação, né? Tá escrito aqui nas cartas, foi vítima de uma situação, mas será que oferecer, né, o sofrimento não é uma escolha, não pode ser uma escolha? Então, e eu acredito que vocês reflitam bastante sobre isso, né, que vocês acabem refletindo sobre isso durante essa semana, e por isso que essa despedida ela é tão importante, porque ela é uma despedida libertadora de uma dor, não só do presente, mas do passado também. Até de pensar, nossa, acho que eu não sofreria por isso, mas não permitiria, né, sofrer por isso. Com esse entendimento profundo de que você não tem qualquer controle sobre os outros ou a ética dos outros, os princípios. Então, a felicidade ela está muito mais sobre como você age, né, o que você escolhe agir, como você escolhe agir, do que como as outras pessoas agem com você. E esse entendimento ele é bem forte durante essa semana. Daí a gente tem um valete de ouros. Eu acredito também que vocês consigam ver durante essa semana provas de fortes amizades, né? Pessoas que realmente estão presentes na vida de vocês e que valem a pena. Provas constantes de amizade, de lealdade de uma pessoa. Então, de repente, você está se despedindo de alguém ou de uma situação que foi muito difícil, está se despedindo, está nessa transformação. E nesse processo de despedida aqui, tem uma pessoa bacana que vai mostrar, olha, você tá assim, mas pode contar comigo. Eu não tenho noção do que você tá sentindo, porque eu não vivi isso que você viveu, mas eu estou aqui pra você. Mesmo que seja para escutar, né? Mesmo que eu pense que, nossa, que exagero, não tá um pouco dramático, não tá um pouco, será que não tá, né? Que energia é essa? Será que é assim mesmo? É até uma pessoa que eu tô rindo um pouco, porque a pessoa pode escutar algo que você tem a dizer, só que, assim, a pessoa pode nunca ter visto nenhuma história parecida com essa que você vai contar, e a pessoa fala, nossa, mas é verdade, isso não é que é uma desconfiança, que a pessoa não confia em você, mas é aquela coisa de, gente, nunca vi isso na minha vida, que é isso? Ou quando a gente vê uma pessoa reagindo a mais, sabe? Tá super reagindo, e na verdade não precisava daquilo, mas a pessoa só conhece aquele tipo de reação naquele momento. Mas tem uma pessoa muito bacana aqui. E eu sinto também que por conta até de algumas demonstrações, de alguma abertura, né? Você pode conversar com alguém, uma colega, um colega, e por conta desse tipo de coisa, até aos poucos, é uma pessoa que você já pode ter conhecido há um tempinho, mas que aos poucos você vai ficando mais à vontade com essa pessoa, né? Cada vez mais. Então, é uma energia de baixar um pouco a guarda. 7 de paus aqui invertido, né? Eu preciso ser combativa realmente, mas não é com todo mundo. Eu preciso identificar bastante, né? Desenvolver, eu acho que isso algumas pessoas nascem com uma facilidade maior de identificar uma coisa que não é boa, uma coisa que é tóxica, mas tem gente que é só com experiência mesmo, com muitos anos, e às vezes demora muito tempo para a pessoa separar, né, o que é mais confiável e o que não é. Ainda que, em último caso, a gente não consiga saber completamente, né, o que é o que. Mas tem uma sensação de baixar a guarda. E a gente finaliza com a temperança, que é uma carta de profundo equilíbrio, uma carta também de recuperação. Então, eu realmente sinto que de uma situação que pode te exigir muito, até mais pro começo da semana, você finaliza num reequilíbrio, numa conexão muito boa com alguém, tá? Numa troca muito boa, independente de algum outro tipo de relação, terá amizade também, certo? Então, finalizando até a semana com essa ideia de um reequilíbrio da saúde, um reequilíbrio, uma cura, assim, emocional ou até mesmo espiritual, mais para o fim da semana. Então, um grande beijo e até mais. Se você escolheu o grupo 2 do cartão amarelo, dourado, vamos ver o que essa semana trará para você. A gente tem um rei de ouros invertido, é interessante porque a gente sabe, né, que o dourado, amarelo remetem à prosperidade. Também é uma cor que fala muito de Mercúrio, tá? Do Buda, do Deus, enfim, do Hermes.
tem uma conexão boa ali, porque tem a ver com as negociações, as trocas. Então eu sinto que é uma semana que você vai pensar bastante essa parte financeira e vai ser assim, aqui eu tô indo bem, então vou manter. Aqui eu não sei se eu preciso mais dessa assinatura, não sei se eu preciso mais desse tipo de serviço, daquele outro, tá? Então é uma fase eu creio que uma reorganização na parte financeira e também passando por aquilo que você contrata, deixa de contratar, tá? Então é uma reorganização também nessa questão de prestação de serviço, né? De enxergar assim, o que eu preciso nessa fase? Eu ainda preciso, estou fazendo esse tratamento aqui há 10 anos, preciso continuar, faço uma coisa diferente. Então eu sinto bastante essa ideia de uma proteção mais no sentido financeiro. Algumas coisas podem acontecer para que você tenha mais consciência financeira, para que você se prepare mais financeiramente mesmo. E de qualquer forma, é uma energia que me traz a ideia de muita beleza. Tá? Então, eu sei que a gente está numa fase, chegando num período do ano que as luzes ficam muito fortes, né? Por onde a gente passa, na cidade toda. Então, essa ideia de brilho mesmo, de luzes, de limpeza, clareza, tudo isso fortemente na tua semana. E não algo desprovido de uma intenção também, tá? Porque a gente, muitas vezes, algumas pessoas pensam, né, que a beleza, ela pode ser vazia, né? Pode ser superficial, enfim. Mas nem sempre, né? Nem sempre ela precisa ser... Aliás, quase nunca ela precisa ser assim. Não precisa ser assim. E tá muito unida a uma ideia de inteligência. Então, uma coisa legal é que... Por que tem que ter estereótipo, né? Por que uma coisa bonita tem que ser meio que colocada num potinho de coisas que são superficiais, né? E a inteligência, ela tem que ser desprovida de beleza para ser levada a sério, né? Existem alguns estereótipos assim, e a gente, sem querer, se a gente não cuidar, a gente acaba classificando. E aqui tem uma união muito legal entre beleza e inteligência. De alguma forma, não sei se passa por instituições financeiras, por algo, de repente você vai fazer um investimento bacana que vai ter um impacto na tua ideia de beleza, em como você se enxerga. Mas é bem legal mesmo. E junto com isso também a organização. Então, não sei se você vai deixar principalmente a sua parte financeira organizada, né? Mas também itens de organização. Você pode acabar comprando alguns itens de organização e que tragam mais beleza para o seu ambiente. Olha, 5 de ouros. Deixa eu colocar aqui. 5 de ouros. Com o rei de ouros invertido. Então lembra, se tiver algum gasto a mais aqui, ou tiver pode ter a ameaça de um prejuízo. Então e assim, é triste falar isso, mas a gente sabe que muitas estratégias assim de empresas, estratégias para que o lucro fique cada vez maior e a qualidade do serviço vai caindo. Conversei com algumas pessoas, né, essa semana, que relataram até a qualidade de um produto que elas usam e que tá com um cheiro diferente. Então, a gente percebe quando as coisas são movimentadas numa fórmula, né, até sabor de alimentos. Acho que eu já comentei em outro vídeo, tem uma pessoa aqui da minha família que trabalhou com alimentos e disse é real, algumas fórmulas vão sendo alteradas, né? E só quem percebe mais, assim, quem tem esse cuidado de prestar atenção, acaba percebendo mesmo a qualidade que vai caindo e muitas vezes o preço vai aumentando e até a quantidade vai diminuindo. Então o que eu sinto existe meio que uma ameaça de, olha, você pode cair num prejuízo, mas eu creio que você acabe recebendo as informações certas para que você não caia num prejuízo, o que é muito legal. Então,
mesmo se você, né, vamos supor que você fez uma compra ali e não saiu muito bem, daí você consegue devolver, reaver seu dinheiro, enfim, tá? Mas é um pensamento, tem algo aqui que precisa acontecer até para você ter mais controle das suas questões financeiras. Então, claro que depende de quem tá vendo, tem gente que já é um pouquinho mais organizada e terão aquelas pessoas aqui um pouquinho mais desorganizadas. Então, para as pessoas super desorganizadas, cuidado, façam um controle, vejam se de repente ninguém está clonando um cartão de vocês. Enfim, façam um controle, porque pode ter uma questão, né, mas que vem justamente para você trabalhar na base, mesmo a questão de base, a tua estabilidade. 9 de copas, então é um pouco disso. Uma outra coisa que aparece aqui é o seguinte: pode não ser o momento ideal para vocês comprarem, adquirirem algum tipo de bem ou alguma coisa que vocês queriam comprar, mas não é porque essa semana não é o momento ideal, às vezes na outra semana já é muito melhor, né? Então, mesmo que a gente esteja aí numa semana que teoricamente tem descontos, né? Mesmo que não dê certo de adquirir algo agora, vai ter uma oportunidade ainda muito boa. Então, pensa, não é só porque, vou perder a Black Friday. Não, às vezes aparece uma outra coisa que vai ser feita sob medida para vocês. Então, eu não sei se tem alguma coisa que vocês precisam adquirir, algo que vocês queriam muito, mas que pode ser meio imprudente fazer agora, né? Ou que seja melhor priorizar alguma outra questão. O 2 de ouros é bem o que eu tava comentando aqui. Eu acredito que para cada um aí tenha um impacto diferente, porque para alguns é uma questão de eu tenho 2 necessidades, eu posso suprir uma e aí a outra eu deixo para depois. Às vezes é só uma questão de escolher, né? Ou uma coisa ou outra nesse momento. E para outras pessoas, às vezes você tem essa questão de escolher uma coisa ou outra, mas o que tem que ser reavaliado é a motivação da tua prioridade, tá? Então, a minha prioridade é comprar um carro? Não sei. Ou a minha prioridade é ficar com a minha autoestima boa, tá? Então, tem uma reavaliação aqui de prioridades nesse sentido financeiro. A gente tem a energia da lua. Então, aqui até eu diria também para vocês tomarem um cuidadinho aí com a ideia de fraude, de algo que começa a gente de observar, assim, muitas coisas que são completamente, puramente imagem, que não tem conteúdo algum, e que a gente cai como um patinho na hora de uma chamada para comprar as coisas. Então, não caiam, né? Realmente, verifiquem aquilo que tem substância, aquilo que tem um lastro mesmo, um amparo na realidade, aquilo que é bom. Eu valorizo tanto isso, e é tão difícil a gente encontrar algo que entrega valor mesmo, né? Que assim que você paga aquele valor e fala, nossa, pagaria para sempre aqui, né, por esse serviço, por essa... Enfim, então é uma semana que vocês terão que ver também, assim, o que tá brilhando. Nem tudo que reluz é ouro, né? Acho que é bem essa frase para essa semana. E quase pode ter alguém tentando te vender uma coisa que não é o que você precisa agora, né? Pode ter, assim, muito cuidado para que não usem teu nome. Mas é uma semana bastante focada nessa ideia de não cair numa ilusão, não cair numa pegadinha aqui, tá? Nesses esquemas de pirâmide, a coisa toda. Sabe quando as pessoas vão se promovendo por uma ideia que nunca aconteceu? Né? Até curso, compra esse curso, que esse curso vai te fazer ser milionário, e aí você pode também aprender a dar o curso, sabe? Olha isso. Que legal que a gente fecha com a força. Carta belíssima. Eu acredito que toda essa confusão de
talvez um pouquinho cair nessa sedução desse brilho, numa sedução de algumas coisas, de alguns bens, e ter essa força de não cair, né? Então, ter a força de continuar no meio nadar nesse mundo aqui de coisas aparentemente atraentes, atrativas, e aí você consegue ter o foco no objetivo, que segurando a rosa, né? Segurando essa rosa. Então, acho que você finaliza a semana muito bem, né? Com aquele amparo, se você tiver feito tudo bonitinho, tudo dentro da lei, tudo de uma forma honesta, enfim, termina com aquele amparo mesmo, aquele amparo da energia de Deus, vamos dizer assim, né? Do tipo, você vai estar realmente sendo vigiada no bom sentido, protegida. Então termina ali e olha, a pompa, né? Que de repente em algum momento você queria algo que não fosse apenas funcional, mas também belo. E aí você acaba conseguindo, só que no tempo e de um jeito ideal, que não é caindo aqui numa fraude ou caindo em algo enganoso. Então, eu vejo mais um sentido financeiro, mas é claro que também, para alguns, como a gente tem aqui um pouquinho de água, às vezes também é na personalidade, ou no lidar com alguém, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Um grande beijo. Para quem escolheu o grupo 1 do cartão azul brilhante, parece um céu estrelado, vamos ver como será a sua semana. A gente tem um Ás de Copas invertido. Então é claro que isso aqui pode ser um pouco do tipo uma oportunidade levemente desperdiçada. Eu achei que eu fosse ter uma conversa mais significativa com alguém, um tempo maior de qualidade com alguém. De repente não acontece, né? Para alguns de vocês pode ser um pouco assim, eu ofereci, fui tão bacana, fui com muita sede ao pote, dei tudo de mim aqui de alegria, felicidade, e aí a pessoa desperdiçou, não pôde naquele momento abraçar aquilo, né? Não pôde naquele momento estar presente. Então é um pouco ali essa ideia de perder um momento importante, uma troca afetiva com alguém, tá? Mas vamos entender um pouco mais. Um valete de paus, isso pode acontecer bastante num campo mais de amizade, né? Ou de uma pessoa potencial para ser amigo, do tipo, eu falei de uma forma tão bacana e a pessoa me respondeu em 2 linhas. Fiz um convite, a pessoa não pôde ter, né? Mas eu não vejo nada de grave, que é um Ás de Copas com um valete de paus, então outras oportunidades existirão, né? Até muitas vezes quando a coisa não rola muito, não dá certo, pode ser que ainda tenha que trabalhar. Às vezes cada pessoa tem que estar melhor também emocionalmente para ter um encontro, para ter uma troca, né? Então não adianta nada a gente querer encontrar aquela pessoa amiga, sendo que a pessoa amiga tá vivendo uma fase super triste e a pessoa não tá na fase de compartilhar, então não seria bom, não seria agradável, não seria confortável para a própria pessoa, etc. Tá, mas o que pode rolar é isso, é meio que um desencontro com alguma amizade, com alguma pessoa, é bem um desencontro de vibes, né? Então eu quero uma coisa, quando eu tô muito afim, a pessoa não tá. Quando eu não tô afim, a pessoa aparece. Então pode ter um desencontro de vibes, mas até o momento nada negativo. Como tem esse valete de paus, né? Pode ser que você tenha que lidar com uma pessoa que ou tá com muito movimento, muita coisa acontecendo na vida, ou então a pessoa tem uma certa desconfiança com relação a você, tá? Tem uma desconfiança com relação às suas intenções. E tem gente que desconfia mesmo no campo da amizade, não é uma coisa só amorosamente falando, né? Só romanticamente. Tem muita gente que desconfia no campo da amizade, até porque já foi muito ferido nesse campo. Então, com essa
cobrinha aí, ela me parece levemente desconfiada, tá? Então pode ser que tenha, mesmo que você conhece você conhece você mesmo, você mesma. Você sabe quais são as suas intenções. E é louco quando a gente tem boas intenções e a pessoa não acredita, porque não tem como a gente mandar, né, na percepção da outra pessoa. Não tem como a gente mandar, porque ela tem os traumas dela, etc. Mas é isso, tá? Tem alguém, eu também sinto que tem alguém na espreita, de repente esperando você aparecer, tá? Pode ter alguém assim querendo a sua presença também, tá? Uma outra pessoa que quer a sua presença e tá esperando você aparecer. Até porque esse tom de azul aqui, ele sempre me traz meio que uma ideia de estou levemente mais fria, ou não é de frieza porque eu tô insensível, tá? Mas é como se você tivesse um pouco mais atento ou atenta a questões práticas, a questões assim, muita coisa que tem que fazer, então tá lidando mais com as responsabilidades. Tem esse azul também, ele trabalha bastante a intelecção. De repente você quer ler mais, estudar mais, saber um pouco mais, né? Focar numa área do conhecimento. Então, daí por isso também um pouquinho a reclusão, né? Essa aparente reclusão. A gente tem o louco. Uma outra coisa que pode acontecer é que você queira um pouco de distância de drama durante essa semana. Até pelo tom de azul, então assim, olha, essa pessoa sempre reage dessa forma, eu tô um pouco a fim de não ter drama, né, eu tô precisando curtir a minha vida, cresci com muito drama aí ao redor, essa última fase teve muito drama, e eu quero ficar em paz, sabe, a vida é desafio, é difícil, então basta que esses que eu já tenho, daí vou me afastar, vou deixar um espacinho pra pessoa, até para a pessoa trabalhar ela mesma ou ele mesmo ali nos próprios problemas. Então eu sinto que existe uma retirada estratégica da sua parte, você se retirando de um lugar estrategicamente. Outra coisa que essa carta me traz é aquela ideia de saída à francesa, sabe, quando vocês já ouviram falar, obviamente, né, desse termo aí, aquela saída francesa, quando a gente precisa, eu quero sair daqui, já deu, minha bateria social já descarregou, e por isso eu não quero falar com ninguém, porque às vezes sempre tem aquela pessoa que fala, não vai embora ainda, não sei o que. Então tem uma saída francesa durante essa semana, uma retirada, que você precisa de repente se afastar um pouquinho de um lugar, que tenha muito drama, que tenha muita energia, que tenha aquela juventude tóxica. Claro, poderia ter qualquer faixa etária tóxica, tá? Eu tô falando da juventude tóxica porque é um valete de paus. Então, a gente tem coisas incríveis em cada faixa etária. Acho que a parte tóxica de uma juventude é estar com aquela pessoa que, um adolescente, um jovem adulto que só fica no celular ou algo assim. Então, eu sinto que essa semana você não vai ter muita paciência para coisas que são muito superficiais, que são dramáticas, sem fundamento, né? Minha paz, né? Quero minha paz. 9 de paus aqui também invertido acompanha um pouco isso que a gente já vinha falando. Aquilo que tá muito trabalhoso e que parece que não tem, se não tiver progresso, né? Porque todo mundo tem um probleminha, ninguém é normal. Esse negócio de ser normal, acho que a pessoa doida mesmo é a que se encaixa dentro de uma normalidade. Mas você aqui, olha, tudo que eu tiver que pôr um esforço negativo, porque a gente tem esforço que é bom, né? Esforço assim, tô me esforçando, tô 3 horas trabalhando porque eu preciso desse resultado bacana, então eu vou ficar trabalhando. Então, agora tem aquele esforço que é assim, poxa, tento falar com a pessoa me dá uma patada. Falo com a pessoa não me escuta. Falo com a pessoa não me responde. Quando é esse esforço aqui, né, para que
de repente seja mais recíproca uma energia. Então aqui é muito assim, ó. Será que você já não insistiu muito em alguma coisa que não deve insistir? Pensa bem aí nos sinais do universo. Tem coisa que a gente tem que insistir porque edifica mesmo, que é desafio que constrói, e tem coisa que é um desafio que só põe a gente lá para baixo. Então pensa bem, tá? De repente pensa numa conexão aqui, em qualquer tipo de conexão, se todo o desafio ele teve um crescimento, serviu para um crescimento, ou se você evoluiu, mas de repente a outra parte estagnou. E aí? Tá? Então, é uma semana para primeiro optar pela tua paz, optar pelas tuas responsabilidades, e depois você vai pensar se você dá de novo uma 30ª chance aqui para alguém que interpretou mal, você volte, né? Enfim. Mas é isso. Eu acho que serve ali uma distância. Você está atento, atenta, mas está dando um espaço, um tempo para uma pessoa se melhorar ali sozinha, né? Olha que legal. E a gente termina com o Ás de Paus, que é aquela energia recarregada. Justamente se você escolher bem durante essa semana quais batalhas você vai colocar tua energia, se você se desviar de dramas que não tem fundamento, de dramas que já toda vez é o mesmo drama, né? Se você perceber que de tudo que é dito aí com relação a uma pessoa, você já escutou, já melhorou, mas a pessoa não escuta, não melhora, então melhor dar um gelo, né? Deixa eu dar um leve gelo só para que a pessoa se ligue, porque às vezes o falar não leva a nada, né? Às vezes o agir leva muito mais, então uma afastada legal. O Ás de Paus é aquela coisa, é você com a energia recuperada, finalizando uma semana com aquele potencial de fazer acontecer, né? E é uma carta de muita manifestação também, então qualquer que seja a tua vontade de realização, mais pro fim da semana vai ter um caminho bastante aberto. Então é também aquela ideia de deixa eu ficar aqui um pouquinho na espreita e no momento ideal eu ajo, tá? Eu tenho que esperar certinho o melhor momento de agir, porque se não for assim, nessas condições aqui, não dá certo. É um pouco sobre saber esperar o tempo de agir, acho que é o que vem bem nessa semana para vocês. Então, espero que vocês tenham uma ótima semana, um grande beijo.